Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui a mais uma revisão do nosso mini curso preparatório para a OAB, né? Lembrando que se você fizer certinho isso daqui, ler o materialzinho, fazer questão, já é suficiente para você conseguir aprovação. Mas a formação do raciocínio, esse seria bem melhor, tá? Mas na correria, né? Às vezes você só quer fazer o pequenininho, então vamos lá. Bom, uma das questões, nós estávamos tratando mais uma vez do controle de constitucionalidade. No caso, o controle concentrado, ele é abstrato, porque quando você ataca a lei X, você está atacando uma lei que ela vai deixar de existir. Só que você não sabe necessariamente quem é que vai ser alcançado por essa lei. Por exemplo, se declarar inconstitucional um dispositivo do Código Penal, não vai alcançar você. Você não cometeu crime, a não ser que você tenha cometido. Mas se você não cometeu, nada vai estar relacionado com você. Então, é uma situação abstrata. Não sei quem é que vai ser alcançado, mas isso não impede de ter análise de fatos. É possível análise de fatos no controle de constitucionalidade. Aqui é uma mera revisão do conteúdo anterior, né? ADC, ADI, ADPF, né? Conteúdos federais, federais estaduais municipais, e a DPF também ataca conteúdos antes da Constituição de 88, né? Leis que foram recepcionadas, mas não foram criadas após a Constituição. O 444, que vai poder fazer isso aí. Ó, o partido político, com representação do Congresso Nacional, é um legitimado ativo universal. E aqui, só para trazer a baila, né, trocar de modulação, modular os efeitos da decisão, né, de ex nunc para ex nunc, dois terços do Supremo Tribunal Federal. Depois nós vimos aqui os cargos, né, de brasileiros natos. Natos e naturalizados não tem diferença. Em algumas situações, sim. E para você ser brasileiro nato, o seu pai não precisa também ser nato. Se seu pai for um russo que morou na China e veio para o Brasil e ficou um tempo aqui, se tornou naturalizado, se você nascer do seu pai, você será um brasileiro nato, certo? E os cargos privativos de brasileiro nato nós temos aqui presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, presidente não, né? Todos os ministros do STF, diplomata, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. O ministro de Estado aqui é o ministro de Estado da Defesa, não é qualquer ministro de Estado. Não é o da Justiça, não é o do Transporte, não é o do Turismo, não é o da Segurança, é o da Defesa, correto? Olha, gente, toma cuidado também que presidente da Câmara não é deputado. É o presidente da Câmara, e não é a mesa, não, tá? É só o presidente. Os outros membros podem ser brasileiros naturalizados, certo? É o presidente da Câmara que tem que ser nato. Bom, e qualquer deputado aqui pode ser naturalizado. Também é a mesma coisa que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, desculpa, também é a mesma coisa com o presidente do Senado Federal. O do STF, não. Aqui os 11 tem que ser nato. Bom, depois nós falamos do 35, 30, 21, 18, que é as idades para que você se torne, que tome posse do cargo de presidente, governador ou prefeito. Os deputados, todos eles têm que ter 21 anos, o senador tem que ter 35 anos. O vereador, que é diferente, ele tem que ter idade na data em que ele registra a candidatura dele, tá? Não é na data da posse. Os demais têm que ter essa idade na data da posse, ou seja, você pode ter 29 anos e concorrer às eleições de governador, desde que você tenha 30 na data da posse. Bom, depois eu trouxe essa tabelinha aqui, isso aqui é muito bom, gente, presta atenção no máximo que você puder. STF, Juiz Federal, as competências, algumas competências, né? Organismos internacionais e estados estrangeiros. Se eles estiverem em conflito com você, né? Nós temos a competência do juiz federal. Olha só, organismo internacional e Estado estrangeiro em conflito com pessoa residente domiciliada no Brasil, a competência é do juiz federal, não é do Supremo Tribunal Federal. Agora, se você tiver um conflito desses com União, Estado, DF e território, aí é o juiz federal que vai julgar. A competência do STJ, uma delas, né? O deslocamento de competência da estadual para a federal, o procurador-geral da República que pede ao STJ, e isso vai acontecer se nós tivermos ofensa a direitos humanos sobre alguns tratados, né, em que o Brasil é signatário. Signatário é que o Brasil assinou. Bom, outra coisa interessante é que crime praticado por ministro de Estado é de competência do juiz do Supremo Tribunal Federal. E crime praticado por ministro de Estado, né, STF, e atacar um ato de um ministro de Estado é mandado de segurança, né, no STJ. O ministro de Estado, então, se você ele fizer alguma coisa contra você, imagina que o ministro do Transporte ele impede que você tenha direito a ter uma oficina móvel. Você tem uma Fiorino e você quer fazer uma oficina móvel. Ele não deixa você fazer isso porque não tem lei prevendo. Mas acontece que essa lei não precisa existir. Você tem a liberdade de praticar qualquer ato, ofício ou profissão, se não tiver lei impedindo que isso ocorra. É direito líquido e certo, então você ataca por meio de mandado de segurança, correto? Mandado de segurança. Fala, mas e se vier uma lei impedindo, por exemplo, a lei do Estatuto da OAB? E aí você tem que passar na prova da OAB, tá? Para você poder exercer o cargo de advogado. Bom, depois eu trouxe aqui uma lógica, né, do Pacto Federativo, né? Cada ente federativo cuida da sua própria vida, a União cuida da vida dela, o Estado da vida dele, cada um cuida da sua própria vida, mas é possível excepcionalmente a intervenção. A intervenção é quando a União ela entra no Estado, ou o Estado entra no município, ou a União entra em município localizado em território. Cuidado, União não entra em município, ela entra em município localizado em território. No Brasil nós não temos mais territórios. O último território que nós tivemos foi Fernando de Noronha. Lembrando que é criado por meio de lei complementar. Olha só, eu falei também que nós não temos no Brasil estado de secessão, que é quando um estado ou uma cidade quer se tornar outro país. Isso não pode acontecer. Rafael, e se um município quiser se tornar um outro país? A União pode intervir? Não, mesmo assim a União não pode intervir, correto? Os entes federativos têm competências diferentes, né? Competência concorrente, competência comum.
União e Estado DF, eles podem legislar sobre meio ambiente, pesca, fauna e flora. Agora, para preservar, os quatro entes federativos têm que preservar meio ambiente, a pesca, a fauna e a flora. Eu confesso que eu não sei a diferença entre meio ambiente e fauna e flora, porque para mim seria a mesma coisa. Mas não é. Seja como for, imunidades, material e imunidade formal. Não era material, opinião para de voto. Né? Um parlamentar pode xingar o outro, mesmo em outro território que não seja o local em que ele tem ali o poder da circunscrição dele. Né? Então, um deputado federal pode ofender o outro mesmo na Bahia. Tá? Eles trabalham em Brasília, mas se eles se ofenderem na Bahia, enfim, no Sergipe, no estado de São Paulo, eles têm imunidade, ou seja, não vão ser julgados por suas opiniões, palavras e votos. Todos os deputados, o senador também. Isso em todo o território nacional. O vereador não, pessoal. O vereador, ele tem esse benefício somente na circunscrição em que ele exerce o mandato. Então, o vereador de Votuporanga, se ele xingar o outro cara lá na praia, ele vai ser julgado. Correto? Beleza? Maravilha. Então, imunidades aqui formais, né, de prisão em processo. Um parlamentar pode ser preso? Sim. Ele sofre prisão se for um crime inafiançável, no caso de uma situação de flagrante delito. Só que a casa respectiva é comunicada para verificar se mantém ou não essa prisão. Agora, sobre processo, também é legal você saber que o STF ele pode receber denúncia, ele pode começar um processo contra o parlamentar. Só que a casa respectiva vai ser comunicada para verificar se ela mantém ou não o processo. Ela pode suspender o processo e depois o processo continua quando acabar o mandato do cara. Bom, tivemos aqui um conteúdo bem simples, né? Que é sobre as reuniões, né? Se você quiser reunir-se pacificamente, sem armas, não depende de autorização, apenas um prévio aviso às autoridades. Correto? Bom, depois, uma das questões de ética que nós tivemos foi sobre o conselho seccional. Ele é legitimado ativo do 444? Ele está nesse 444 aqui em cima? Não, não está. Mas ele pode estar numa Constituição estadual? Sim. Numa Constituição estadual, ele pode estar. Ele pode ser um legitimado ativo no controle de constitucionalidade dentro do Estado. Então, imagina que uma lei estadual ou uma lei municipal não esteja de acordo com a Constituição do Estado. É possível que aquele Estado tenha na sua própria Constituição o Conselho Seccional como sendo legitimado para poder propor essa ação em si. Sobre desagravo público, né? Advogado ofendido nacionalmente, conselheiro federal, presidente do Conselho Seccional. Se esses caras forem ofendidos, né, e eles tiverem direito de resposta, quem vai organizar o desagravo público é o Conselho Federal da OAB. E isso aqui prescinde da autorização do ofendido. Então, um advogado que tenha sido ofendido, imagina, você foi algemado em plena audiência, filmou no Brasil inteiro, ficou sabendo isso aí. Você é do Conselho Seccional de São Paulo. Não importa. Quem vai organizar o desagravo é o Conselho Federal da OAB. Aí quem realiza acaba sendo o Conselho Seccional, mas quem organiza é o Conselho Federal da OAB, no caso de advogado ofendido nacionalmente. Depois eu trouxe aqui as incompatibilidades, né? Um casinho primeiro, eu falei, gente, vamos decorar. O Juca por fim virou gerente. É os caras, né, que não podem advogar. A incompatibilidade, judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente. Gerente de instituição financeira, não é o gerente da Sapato Companhia. É o gerente de instituição financeira, que é interessante, que é pública ou privada, tá? Ou seja, pode ser uma instituição financeira pública ou uma privada. Pode ser, então, enfim, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, não importa. Se você for gerente, você é incompatível com a advocacia. Os membros do executivo, né? Poder executivo, presidente, governador, prefeito, seus respectivos ministros e secretários. Uma pessoa me perguntou, Rafa, o secretário, o diretor, ele é incompatível? É. Por quê? Porque ele é o secretário. Ele é o secretário aqui, né? Que ele está ali no fruto da delegação, né, da organização administrativa. Ele recebeu ali uma atribuição de competência do governador ou de um prefeito. Ministros também é a mesma coisa. Juiz promotor, membro do Tribunal de Contas e a mesa do Legislativo. Essa conversa de mesa já tivemos aqui várias vezes, não é questão sobre isso, tá, gente? Mesa não é qualquer deputado ou qualquer senador, é a mesa. Bom, também vimos aqui sobre a caducidade, né? Aqui eu não diferenciei caducidade de incampação, mas eu queria que você primeiro soubesse que tem dois tipos de caducidade: a caducidade de ato administrativo e a caducidade do contrato. A caducidade do ato é porque realmente permitiram que você, né, autorizaram você vender pastéis na feira, só que veio uma lei dizendo que não pode ter aglomeração mais. Então essa lei, ela faz com que aquele ato não tenha mais efeito, que ele caduque, certo? Você não pode mais vender pastel na feira, mas não é porque atacaram o ato, falou, oh, não pode mais vender pastel na feira, viu para você. Não, uma lei simplesmente disse não pode ter aglomeração, então automaticamente não pode ter nem mais o circo. O circo que teve direito de ficar fazendo seus eventos não pode mais fazer. Caducidade do contrato, aqui é a culpa sim do prestador de serviço. Você participou de uma licitação, ganhou, está recapeando uma cidade e aí você começa a sujar as calçadas. Vai ter o quê? A sua retirada da gestão e um servidor público que vai conduzir a sua empresa, até que tenha um procedimento administrativo. Mas olha só, não é prévio. Você vai perder a gestão da empresa até eles resolverem o problema. Correto? Algumas palavras importantes: reintegração, redistribuição, remoção, recondução, aproveitamento, disponibilidade, reversão. Isso aqui são situações, né, em que você provê um cargo público ou você deixa ele vago. O provimento de um cargo é quando você preenche o cargo. Enfim, a vacância é quando não tem ninguém no cargo. Para você ser reintegrado aos quadros da administração pública, se você for demitido por um PAD, você vai ser jogado fora da administração pública, vai ter às vezes um processo crime. Se tiver processo crime e você for absolvido lá
por negativa de autoria ou por inexistência do fato, aí você terá direito de ser reintegrado e a pessoa que estava no seu cargo ela será reconduzida ao cargo de origem. Tomar cuidado aqui, pessoal, que se você for absolvido por falta de prova não é que não aconteceu o fato, é porque não teve prova para condenar você. Indo pro réu, você é absolvido, mas não tem direito de ser reintegrado. Para ser reintegrado, tem que filmar que não foi você, que foi o Asdrubal. Tem que ter certeza que o tablet da administração pública não sumiu, que estava debaixo de uma travessa de bolo. Tá? Aí comprovou isso, você terá direito de ser reintegrado. Do contrário, você só vai ser absolvido do juízo criminal e não vai ser reintegrado aos cargos da administração pública. Reversão, lembrando que é quando o aposentado volta a trabalhar. O PAD, pessoal, ele tem três instâncias aqui, né? Dentro da administração pública, dentro do órgão que você estiver trabalhando. Quando você perde um problema com outro servidor, você recorre para a própria pessoa que deu a decisão. Só que ela pode se retratar. O que é retratar? Se retratar-se é voltar atrás. Se ela não voltar atrás, aí manda para o cara que está aqui acima. Esse cara vai julgar o recurso. Toma cuidado, né, pessoal? Que se ele vai julgar o recurso, ele não pode delegar. Porque se ele delegar, vai voltar para aquela pessoa que deu a decisão. Rafa, mas eu já fiz recurso para a pessoa que deu a decisão. Então você fez, mas não para ela julgar. Você fez para ela poder voltar atrás. Porque se ela não voltar atrás, aí vai para cima e aí lá em cima, né, nós vamos ter a resolução do conflito. Beleza? Recurso administrativo, pessoal. Então, é indelegável. Aí eu coloquei, né? Gente, anota aí o post-it da retratação. Existe, então, aqui no administrativo, existe no processo de trabalho no agravo de instrumento, existe no processo penal no recurso distrito, no agravo de execução e na carta testemunhável, e existe também no processo civil quando você apela no indeferimento da inicial ou na improcedência do mero pedido. Nessas situações, você também sabe que o juiz pode voltar atrás. Bom, reiterando isso aqui, depois eu falei aqui cenoura, eu estava falando aqui uma brincadeira, mas cenoura, competência exclusiva, atos normativos e recursos administrativos, não há delegação. Né? A pessoa que está na atribuição do ato não pode delegar para o outro, tá bom? Falei mais uma vez sobre um caso diferente, né? Temos limitação administrativa, que você aprendeu ontem, e temos desapropriação, que declara e depois executa. Quem declara é a administração direta, que declara. Quem executa é a direta e a indireta e também alguns particulares, concessionários e permissionários. Correto? Só para ter uma ideia, pessoal, na declaração, em regra, é a administração direta, mas é possível que uma agência reguladora declare a necessidade de um bem. Bom, depois eu expliquei também direito de extensão. Você tem uma fazenda num estado longe da sua residência, você vai lá, porque são 100 alqueires de terra. Mas aí eles desapropriam 97. Agora não faz mais sentido você ficar viajando por causa de 3 alqueires de terra. Então acontece, você tem direito de extensão. É a desapropriação por extensão. Depois caímos em tributário, né? A competência dos entes federativos. Cada ente cuida dos seus próprios impostos. Isso significa que a União não pode isentar o contribuinte de pagar o IPVA. Por quê? Porque ela estaria praticando essa isenção heterônoma, não é a regra. Isso rompe com o pacto federativo. O que é o pacto federativo? É o pacto em que você respeita o outro. Um respeita um, o outro respeita o outro, e ninguém vai mexer na vida do outro. Cada um cuida da sua própria vida. Só que é possível que o chefe de Estado, o presidente da República, quando ele vai lá fora representar o Brasil, é possível que ele assine um papel, né, trazendo algum benefício para quem tem problema na coluna para não pagar IPVA. Se isso vier para o Brasil e for referendado no Congresso Nacional, aí é possível que, enfim, essa isenção de IPVA aconteça, mas aí não é uma isenção mesmo, né? É uma forma diferente no governo em si. Lembre, gente, só para você ter uma ideia, né? Aquele filme lá, sei lá, esqueci o nome, Aeronave 1, Aviação 1, não sei. Nos Estados Unidos, o chefe do executivo, né, o chefe do executivo, o presidente da República lá, é, ele exerce o chefe de Estado e o chefe de governo ao mesmo tempo. Então, se você sequestrar o presidente dos Estados Unidos, ele mesmo não tendo no país, ele vai dar as ordens que ele der, elas vão ser cumpridas dentro do país. No Brasil, não. No Brasil, o presidente da República, quando ele está lá fora, ele é chefe de Estado, representa o Brasil, mas quem governa aqui dentro é o chefe de governo, que aí vai ser ou o vice-presidente, ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, tá? Bom, nessa brincadeira toda aqui, nós vimos também sobre a impossibilidade, né, de distinção de um ente federativo para com o outro. Dei de exemplo eventual ICMS ou ISSQN. Você não pode ter alíquotas diferentes, né, numa situação idêntica. Né? Se trouxer mercadorias ou serviços de outros estados ou de outras cidades, a alíquota tem que ser igual, não importa o ente federativo que venha até você. Bom, trouxe aqui também a baila, os princípios da anterioridade nonagesimal e da virada de exercício. Alguns impostos não respeitam nada. Importação, exportação, operação financeira, extraordinário de guerra, empréstimo compulsório. Esse aqui pode ser criado hoje e cobrado amanhã. Tá? Agora, o IPTU, IPVA e o Imposto de Renda, ele respeita a virada de exercício, mas ele não respeita 90 dias. O IPI, ele respeita 90 dias, mas não respeita a virada de exercício. Se for criado agora em março um IPI, né, alterado a alíquota do IPI, ela já pode ser cobrada em junho ou julho, tá? Não precisa virar o ano. Bom, eu trouxe aqui também, né, os tributos, mostrando aqui, pessoal, que o tributo não é sanção de ato ilícito, ou seja, não é tributo. Multa não é um tributo, tá? Mas se você praticar uma situação de fato gerador, se você oferir renda com tráfico, com
prostituição, com qualquer coisa nesse sentido, você vai ter que pagar imposto de renda. Você tem que declarar aquela renda, senão você não consegue fazer nada, tá bom? Tem que declarar. Então, entenda. Auferiu renda, vai pagar imposto de renda. Rafael, mas aí o Estado não estaria tributando um ato ilícito? Não. A multa, ela não é tributo. O IPVA, gente, ele tem alíquota também que não se altera em relação ao procedência do destino. Então, o carro importado e o carro nacional, esses carros, eles continuam sendo com a mesma alíquota de IPVA, tá? O valor do IPVA, ele é 50% com o Estado e 50% com o município, tá bom? Agora, a alíquota do IPVA pode se alterar com relação à utilização ou função do bem, né? Se você vai comprar um carro para ser Uber, para ser táxi, né? Enfim, se o seu carro é a gás, se você usa o carro para uma situação diferente, aí você vai ter essa condição, sim, né? De, digamos assim, é, você vai ter essa condição de ter a alíquota diferenciada, tá bom? Eu estou procurando aqui o 35, 30, 21, 18. Não está aqui, né? Ah, estava aqui, estava aqui. Eu acho que eu pulei esse pedacinho aqui, explicando agora no nosso resumo, né? Ou não, não pulei não, é aqui só. Não, vamos ver. Isso aqui eu falei presidente da Câmara, né? Presidente que tem que ser. As idades, né, para você tomar a posse tem que ser 35, 30, 21, 18, mas o vereador na data do registro da candidatura. Eu não me recordo agora se eu falei, porque eu acabei de fazer um videozinho no Instagram com esse conteúdo, então eu fiquei perdido agora. Bom, seja como for, o ministro da Defesa é o cara que tem que ser nato, e aqui só reiterando, registro da candidatura. Todo mundo tem que ter a idade na data da posse, não é no registro da candidatura. Menos o vereador. O vereador de 17 anos não pode ter candidato. Ele tem que ter 18 quando ele registra a candidatura dele no partido político. Tá bom? Bom, aqui eu comentei, eu tenho certeza que eu comentei, isso aqui também eu comentei, isso aqui eu também comentei. E aí a gente veio para cá, chegamos aqui e fomos, né, até o caso do Pacto Federativo. Falei sobre tributação, sobre IPVA. E aí eu estava explicando sobre direito internacional. E aí eu comentei com vocês, né, nessa lógica aqui, que se você tem a aplicação de uma lei, de um conflito internacional, você usa a lei do local em que aquela coisa se constituiu. Então, aplica-se a lei de onde se constituiu a coisa. O quê? Contrato, testamento, né, onde foi criada a empresa, você leva em consideração a regra do local em que se constituiu a coisa. Não importa quantos países que estejam no enunciado, você usa a lei do local em que se constituiu a coisa. Lembrando também que o juiz brasileiro sempre julgará problemas que envolvam imóvel, né, aqui dentro do Brasil. Não é um juiz de um outro lugar que vai julgar o caso concreto, não. Bom, gente, sobre as questões de ética, nós falamos então aqui sobre a cobrança também, né, de honorários. Você tem um prazo de 5 anos para cobrar. Do último ato extrajudicial é uma das formas de cobrança. Por exemplo, né, se você foi participar de uma reunião de condomínio de um cliente seu, esse é um ato extrajudicial. Quando o seu cliente não paga os honorários, você entra com a ação e conta o prazo de 5 anos após o último ato extrajudicial. E essa é uma das formas de cobrança. Tá bom? Indicação de parente não é infração ético-disciplinar. Você pode ter, sim, indicação de um conhecido, né, para que você continue atuando. Competência do Conselho Seccional, comentei aqui, desagravo também. Prévio aviso. Imunidades, né, dos parlamentares, eu não comentei sobre a mutação constitucional, que nessa situação das imunidades, os parlamentares têm essa imunidade se eles praticarem um crime no exercício da função. O que é mutação constitucional? É quando está escrito uma coisa, o conteúdo não se altera da redação, mas a interpretação sobre o conteúdo é alterado, sim. Beleza? Sobre federalismo, se tem União, Estado, Distrito Federal, município, né? Eu falei sobre a intervenção, não pode acontecer sempre. Falei sobre a competência do STJ, o Procurador-Geral da República, ele pede o documento de competência do juiz estadual para o federal, né, numa situação específica de ofensa de direitos humanos. A ADI, falei sobre os documentos de competência. Comissão Interamericana, é possível cautelares, né? Possível medidas cautelares. A comissão, você vai tratar com ela, vai conversar com ela, até com petições individualizadas, você pode trocar uma ideia ali, né? Não precisa ser necessariamente um organismo dentro do Brasil, um órgão que vai chegar até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Falei também sobre os diplomatas, né? O diplomata, pessoal, ele vem para o Brasil e ele vai ter o quê? Esse diplomata, ele vai ter imunidade. Ele tem as imunidades todas, ninguém pode relar, enfim, na mala dele, ninguém pode relar na mala dele, ficou estranho, né? Ninguém vai poder relar, enfim, quando a gente vai passando no detector de metais, a mala dele não passa no detector de metais, ele não tem nenhum tipo de sofrência, ele tem todas as imunidades. É claro que é possível que o Brasil renuncie a essa imunidade, que é quando ele fala que é uma pessoa não grata. Mas a regra é que ninguém rela nele, essa imunidade se estende à família dele também. Se ele morrer, a família dele também tem essa imunidade por um período de tempo, não é para sempre, logicamente. Falei sobre Estado acreditante e acreditado. É importante, acreditante é quem envia, acreditado é quem recebe. Igual carta deprecatória. Deprecante é o juízo que envia, deprecado é o juízo que recebe. Tá bom? Sobre sucessão tributária, se você adquirir um imóvel, você vai pagar toda a tributação daquele imóvel. Né? Você só não vai pagar aquilo que a vizinhança não paga. Então, se você compra uma casa que ela era um restaurante de comida japonesa, você vai pagar toda a tributação que aquele imóvel deve, mas você não vai pagar a taxa de vigilância sanitária, porque os vizinhos não pagam taxa de vigilância sanitária. Então, aquele imóvel, você também não vai ter que pagar, a não ser que você vá continuar
com aquela função, você comprou aquela empresa, você compra o ativo e você compra o passivo. Tá bom? Deixa eu ver aqui se deixei alguma coisa de falar, alguma coisa de ser mencionada. Falei sobre desapropriação, falei sobre recurso administrativo, sobre a reintegração, caducidade, sobre a procedência ou destino, chefe de Estado, né? Bom, falei sobre o princípio da anterioridade no legislacional e da habilidade de exercício. Esse foi o conteúdo da nossa aula de ontem e essa é a revisão. É muita informação, mas se você lê o documento, se você faz questão, dificilmente, pessoal, você não consegue aprovação. Mas tem que cumprir todas as etapas. Se você faz uma só, não dá certo. E se você veio até aqui, você não veio até aqui para desistir agora, né? Então, pô, dá uma curtidinha aí pra mim, ajuda. Não vai arrancar pedaço, carinha. Então é nóis. Bloco Força e Fé, faz depois de um estudo. Um beijo no magro e tamo junto. Tchau.